Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Estou aqui para a gente falar de astrologia, estou aqui para a gente refletir um pouco sobre o movimento dos astros, sobre qual a influência deles na nossa vida, e o que essa reflexão pode nos ajudar a conseguir, né, navegar num ano de 2022, um ano cheio de desafios, né, de estruturas sendo modificadas, sendo mexidas, né? Coisas que a gente realmente tinha como estáveis, né? Sendo aí transformadas, sendo aí de certa forma destruídas para que seja reconstruídas, né? Faz parte de um processo que vai além do ano 2022, né? Mas esse ano realmente parece que as cargas, né, o efeito das nossas omissões, né, das, e das nossas negligências, eles acabam tendo um peso maior, né? Começar pela guerra, né, que é algo que ninguém deseja, mas que está aí, e cada dia que passa, né, toma proporções maiores, provocações maiores, né? Isso tem a ver com o movimento astrológico que eu vou comentar hoje, né? E esse, né, esse agravamento da guerra, ele é nítido para mim, pelo menos, que oportunidades são abertas de diálogo, mas realmente a gente não aproveita porque a gente está focado realmente num certo egoísmo de ideias, um egoísmo né, em relação ao nosso meio, um egoísmo em relação àquilo que a gente entende como sociedade, né? A gente quer defender a nossa visão de mundo, né? E a gente não tem uma aptidão necessária de fazer uma autoanálise, né? E saber realmente negociar. E a gente está num ciclo libriano, né? A gente está num ciclo libriano e a gente deveria prestar atenção com, né, o negociar, né? A atitude diplomática de ter o diálogo, de conversar, de trocar ideia, né, de saber mediar, né, até mediar os nossos limites, né, a partir daqui, a partir daqui termina o meu limite, começa o seu, então é o tipo da lição que a gente aprende quando é criança, né, mas a gente vê que realmente é uma lição que a gente não tem se preocupado tanto, né, ou pelo menos tem se omitido, né, em toda vez que a gente é exigido, né, que a gente saiba lidar com esses limites, a gente se omite, né, e acho que essa omissão acaba gerando, né, um peso kármico, né, e esse peso kármico, na minha visão, começou a ser sentido lá na pandemia, em 2020, né, e vem e ficando cada vez mais pesado aí em relação às transformações que são necessárias no mundo. Eu, eu sei, né, eu poderia falar para vocês aqui sobre ciclos planetários maiores, né, a gente está dentro de um ciclo, né, de aproximadamente 55 anos, né, que é um ciclo, né, de Saturno, é, e é um ano de Mercúrio, né, Mercúrio e Lua, alguns astrólogos falam Lua, né, mas eu acho que é um ciclo de Mercúrio, na minha visão, e esse ciclo, ele tem mostrado, né, a sua face bem, sim, de uma forma bem clara para mim, porque Mercúrio, né, rege a comunicação e Lua rege né, as nossas emoções. E coincidentemente, né,
coincidências não existem, mas esse ano ele vem trazendo alguns desafios ligados aí ao signo de Gêmeos, né? É um signo que é um arquétipo que fala, né, de uma capacidade do ser humano extremamente importante, né, que é o diálogo, né? O diálogo de si mesmo, né, com a nossa alma, o nosso Deus interno, o diálogo desse, né, da nossa personalidade com, né, as nossas emoções, o diálogo dessas emoções com os outros, dos outros, né, com nossa personalidade. Então, são vários diálogos, né? E quanto mais o ser é mais integrado, mais centrado, menos diálogos dispersos ele gera, né? Às vezes a gente está dialogando com alguém, mas quem está falando são nossas emoções, né? Às vezes é a nossa razão, às vezes é, é uma combinação dessas coisas, né? E assim como as coisas não, elas podem sofrer uma certa uma certa incoerência interna, né? Essa incoerência interna, ela quando ela é levada para fora, né, no convívio com os outros, ela se torna maior, né? Essa é uma questão do signo de Gêmeos, né, que é a questão da narrativa, né? Você muitas vezes precisa criar uma narrativa, que precisa criar, né, a gente chama, né, o nome português, claro, mentira, né? A gente cria uma história, né? E é aquela questão, né, uma história, uma mentira contada várias vezes acaba virando, né, uma verdade. Principalmente para quem contou, né? Quem contou aquela mentira é, passa muitas vezes a acreditar que aquilo é verdade, né? E eu vejo também que isso que a gente está passando hoje tem a ver com isso, um pouco com isso. Tanto é que os pontos, sim, cruciais desse ano tem muito a ver com essa questão, né, da narrativa, né? Principalmente essa narrativa que piora a polarização, né? Então, essa narrativa que não se preocupa com a verdade, mas se preocupa, né, em favorecer a sua, ou seja, é, favorecer o seu discurso, favorecer, né, ou aqueles que estão do lado do seu discurso. Né, estamos aí no meio da eleição, aí, né, vivendo isso, né, no dia a dia. É, e isso vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Porque eu cheguei a citar para vocês que Marte, né, no signo de Gêmeos, vai ficar retrógrado mês que vem, comecinho do mês que vem. E isso tem um efeito bastante. Marte em Gêmeos vai ficar retrógrado no comecinho do mês que vem, ou seja, se a gente, um Marte em Vênus, a gente já está um pouco mostrando uma certa agressividade na forma como a gente coloca os nossos discursos, né, conta as nossas histórias, né, é, com ele retrógrado a gente vai acabar tendo que rever, né, rever posições, rever informações que passamos, rever informações, né, que muitas vezes a gente não checa uma informação e passa para frente. Então, esse tipo de. Ou até a agressividade, né? Se a gente foi agressivo numa comunicação, talvez a gente tenha que rever essa posição, né? Então, são situações críticas no meu modo de ver, porque vocês percebem que desde da questão da guerra, né, até a questão da eleição, passando aí por N, né, situações da mídia e né, que vivemos aí no dia a dia, né, tudo está baseado exatamente na questão da narrativa. Né? O lado A defende só o A, mesmo que esteja errado, o lado B defende só o B, mesmo que esteja errado, né? E isso cria essa sensação de tensão que vemos hoje. Um outro ponto que eu tenho comentado bastante para vocês é a questão das modificações assim, no mercado financeiro, na forma com que a gente, né, lida com o dinheiro, né? A gente sabe que
embora muitos astrólogos não estejam muito conectados a isso, porque talvez não estudem economia, né, como eu, mas a gente sabe que a gente está assim na iminência assim, de uma grande crise financeira. Essa grande crise, ela também, né, tem a ver com essa questão da narrativa. Ela também, vocês podem perceber, né, se vocês forem estudar economia, você vai ter sempre o otimista, que o otimista não vai acontecer nada, né, e você vai ter o pessimista, que vai acontecer o caos, né. Então, essa questão da narrativa está sempre presente, né, está sempre exigindo da gente um pouco mais de busca, né, pela verdade, né. E eu já falei isso em alguns vídeos, né, esse ano. Quando a gente pensa na busca da verdade, a gente tem que pensar no signo Sagitário, que é exatamente o contrário de Gêmeos, né. Se esse ano nos é imposto vários desafios ligados ao arquétipo de Gêmeos, né, assim, a solução, né, o antídoto que eu vejo é a gente trabalhar mais dentro da gente, não só, né, o aspecto de Gêmeos, mas conectar ele com, né, o seu oposto complementar, que é o arquétipo de Sagitário, né? Então, buscar a verdade, né, nas coisas, né, o caminho verdadeiro, né, aquilo que realmente tem valor, né, e aquilo que é realmente construtivo, né, aquilo que realmente segue as leis, né? Então, esse é, assim, acho que é a única régua que a gente tem para poder aí viver com um pouco mais de, pelo menos, saber o que a gente está fazendo certo, né? Pelo menos sabendo que a gente está do lado de quem está querendo construir, não de quem está querendo destruir, né? Então, acho que é importante a gente equilibrar essas questões geminianas com, né, o signo Sagitário. O momento que a gente está hoje também ele é bastante importante nessa questão dos opostos, né? Porque eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, mas ontem, domingo, foi a lua cheia em Áries, uma lua cheia que estava em conjunção com Júpiter. É, interessante até que quem teve a oportunidade de olhar, se olhou para o céu, viu a lua ali muito próximo, né? Muito próximo de um. Você não sabe, provavelmente você não sabia que era uma estrela, mas que era Júpiter, né? Mas você viu ali a lua muito próximo de uma estrela ali, né? Aquele astro é Júpiter. Então, essa conjunção da Lua com Júpiter, ela nos enche de coragem, né? Nos enche de entusiasmo, de vontade de executar, de vontade de ser pioneiro nas coisas, de criar um projeto, de dar o primeiro passo. Mas ela também, como a Lua fala de emoções, ela também pode trazer um lado, né, um pouco mais dessa emotividade de Ares, né, ser um pouco mais egoísta, um pouco mais, assim, um pouco mais visando o benefício próprio, não né, não se preocupando com os outros, né, tendo, talvez sendo mais um pouco mais agressivo, né, e menos diplomático, né, e menos relações públicas, né, do que Libra. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos num ciclo libriano. Então, e nesse ciclo libriano, a Vênus em Libra estava muito próximo do Sol, né? Então, na verdade, fazia um contraponto muito interessante, né? Se a gente pudesse aproveitar da melhor forma possível, a gente poderia trazer uma liderança que soubesse dialogar com, né, com a diversidade, soubesse dialogar com várias opiniões, soubesse negociar, né, tivesse equilíbrio, né, para poder
fazer aquilo que eu falei para vocês, né, do signo de Libra, que é equilibrar, né, as partes, equilibrar assim, os lados da questão, né, saber ouvir os dois lados de uma questão, saber julgar, né, o que traz equilíbrio, o que não traz. Então, se a gente equilibrado, né, educado emocionalmente, pudesse viver essa lua cheia de Áries, que ela foi exata ontem, mas ela continua tendo a sua influência, né, até 7 dias, até a lua minguante. Então, se a gente pudesse usar isso na melhor, né, assim, no melhor momento, a gente poderia ser um ótimo líder, um ótimo negociador, né, alguém que realmente pudesse liderar através das palavras também. Uma outra coisa que poderia surgir, ser alguém extremamente charmoso, né, Sol conjunção com Vênus, extremamente charmoso, e usar esse charme a seu favor, né, naquilo que tange a motivar os outros, né. São oportunidades que aparecem, né. Se a gente consegue aproveitar, aí vai depender assim, do traquejo aí de cada um. Eu vou mostrar para vocês, né, essa próxima quinzena, vamos dizer assim, ela traz a Lua, o seu movimento, ela vai fazer ótimos aspectos com esse Marte né, que está ali em Gêmeos, ainda antes da retrogradação, né? Então, ótimos momentos de diálogo, negociação, vendas, né? E também vai fazer um bom aspecto com Saturno, né, em Aquário. Então, o compartilhamento de ideias, de informações, né, o aprender a ensinar, todas as questões que envolvam, né, a palavra, o diálogo, estarão muito bem desenvolvidas nesse segunda quinzena. E é interessante pensar assim, porque essa segunda quinzena, Marte ainda está direto, né? Ou seja, são situações que são geradas, né, que podemos aproveitar bastante, né, esses momentos. É um eclipse parcial, né, a gente vê o Sol sendo coberto, né, pela Lua, parcialmente. Isso tem todo, né, um significado. E é um significado importante para esse momento, porque quando é como se eu colocasse os dois luminares, né, a luz do Sol e a luz da Lua juntos iluminando algo, né? Então, algo pode acabar sendo mostrado, né, nesses dias, algo que estava oculto pode acabar sendo mostrado, como envolve o eixo do ter, né, touro, escorpião, na minha visão, tá, eu acho que isso tem tudo a ver com essas brumas, né, que, ah, que estão assim no mundo financeiro, no mundo corporativo, tá todo mundo, as pessoas, sim, quem estuda sabe que o negócio tá ruim, né? Mas a maioria das pessoas não consegue ver né, o problema porque acaba só vendo a superfície, né? Então, na minha visão, isso tem muito a ver com, eu acho que pode acontecer alguma coisa, né? Alguma coisa pode ser revelada nesse eclipse e, né, 15 dias depois, né, na lua cheia em Touro, que eu acho que é uma lua extremamente complicada, uma lua cheia em Touro, porque a lua vai estar em conjunção com Urano, né, e Vênus vai estar presente, né, próximo do Sol, então vai envolver várias energias aí, e eu acho que não posso cravar com certeza, mas eu acho que se a gente não tiver o crash até esse dia, né, acho que o crash virá aí nessa lua cheia de Touro, né? É um momento bastante tenso, né? E eu acho que a gente tem que se preparar porque realmente eu acho que a gente tem que se preparar a qualquer momento, né? O crash está realmente assim batendo a porta do mercado financeiro
É, eu já dei algumas explicações aqui, né? Se vocês quiserem mais informações, vejam os meus vídeos lá, né, da alunação de touro, lua nova de touro, na lua, né, e todos os 4 vídeos, né, da alunação de touro, né, vou falar, né, vou falar bastante disso mais para frente, né, principalmente nessas ocasiões, né, mas para não tornar esse vídeo muito longo, né, peço para vocês pesquisarem mais, mas eu acho que a gente, a gente tem aí um mês de outubro muito bom, naquilo que tange principalmente nos contatos, nas relações públicas e na comunicação. E aí, a partir de novembro, né, com os 2 eclipses, né, o parcial da Lua, né, e o parcial e o total do Sol, né, a gente tem grandes possibilidades de coisas virem à tona, né, e realmente eu acho que assim a área onde isso vai pegar mais é na parte financeira, na parte mais ligado ao mundo material, né? Eu acho que a gente tem que se preparar. Uma outra coisa que pode pegar muito também, a gente não pode esquecer das eleições, né? É, você vê que o primeiro eclipse é ali no dia 2, né, de novembro, e é o dia da, sim, um dia depois, né, da eleição do segundo turno, né, então, assim, socialmente, né, o lado, sim, perdedor pode se sentir prejudicado, né, e termos também problemas voltados com essa questão da eleição, né, urnas eletrônicas, né, protestos também populares, né, principalmente lá na lua cheia, então é uma soma de fatores, né? Uma lua cheia, ou seja, onde a gente está mais emocionalmente, né, alterado, uma lua cheia, conjunção com Urano, né, oposta a Sol, Mercúrio e Vênus, né, e, e Saturno quadrando todos esses, né? Então, realmente é um momento bastante tenso aí, né, que a gente consiga passar ele com tranquilidade. Agora eu vou mostrar aqui para vocês os mapas dessa semana. Vou até começar mostrando para vocês o mapa dos eclipses aqui, para vocês só entenderem isso que eu estou falando. Então, esse aqui é o mapa do eclipse do dia 8 de novembro, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, Lua, Urano, conjunção, os dois opostos a Sol, Mercúrio e Vênus em Escorpião, né? E todos eles quadrando Saturno em Aquário. Então, esse aqui realmente é um momento aí de bastante tensão. Saturno aqui como, né, aquele que sempre nos pede responsabilidade, nos pede comprometimento, aqui quadrando todos esses astros aqui. Esses astros todos, né, sobre o eixo, né, do ter, que é touro e escorpião, e também praticamente aqui sobre, né, o nó do norte e o nó do sul, ou seja, formando um eclipse. Então, esse dia aqui, dia 8 de novembro, realmente é um dia assim bastante tenso, né? Bastante que pode trazer aí questões ligadas ao realmente esse mundo financeiro, né, o mercado, né? Então, o crash é iminente. Na minha visão, se o crash não vier até nessa data, eu acho que nessa data vem, né? Então, tome cuidado aí, eu já dei essas dicas, vem dando durante o ano, né? Cuidado com crédito, cuidado com empréstimos, né? Investimentos muito altos, né? E lembrando que recessão
é a diminuição da atividade econômica, então pode ter algum nível de desemprego, né? A gente sempre torce por quanto menor, melhor, mas a gente não sabe realmente, né, na minha visão, quanto mais demora, né, para acontecer, mais crítico a situação fica, né? Lembra que eu falei para vocês, acabei de falar que o eclipse, né, acaba lançando luz, né, ou seja, a luz do Sol, a luz da Lua sobre alguma situação, né? Então aqui realmente eu acho que é o dia, né, que a gente vai, se a gente não chegar na conclusão, né, se a maioria de nós, né, porque tem muita gente que já sabe, já analisou a situação financeira, né, assim, do mundo como um todo, né, e sabe que a coisa está feia. Mas se a gente não sabe até essa data, eu acho que essa data, assim, a maioria vai ficar sabendo, né? Acho que tem muito a ver com isso, na minha visão, né? Só queria mostrar para vocês ficarem atentos aí. E eu falei errado, né? Eu falei que o eclipse parcial, ele acontece, a lua nova, né? Ele acontece no dia 2, mas não é, é dia 20, entre o dia 24 e o dia 25 aqui, eclipse parcial, né, da lua, uma lua nova, né, eclipse parcial, então aqui nessa data aqui, entre dia 24 e 25 também, sim, coisas ocultas podem acabar sendo mostradas, né? Só que aqui ainda estamos no eixo, né? Não, aqui a gente já está no eixo, né, touro escorpião. Você não está aqui no Sol, está no grau 2 escorpião. Então, uma coisa que está ajudando aqui, né, é a Vênus muito próxima aqui, né, do Sol e da Lua, né, mas a Vênus não tem muita força, né? A Vênus rege touro, né? A Vênus em Escorpião está numa posição onde ela não tem muita influência, né? Então, pode acabar trazendo um peso maior sobre assim, os nossos apegos, né? Pode acabar fazendo pesar mais assim, as nossas emoções, né? Quando temos que nos desapegar de algo, né? Ou algum apego que a gente tem que a gente acaba tendo que reciclar, né? Alguma coisa assim. Então, mas ela ajuda, mas ela não tem muita força, né? Então, aqui, vindo para o dia 9 de outubro, a Lua está em Áries, como eu disse para vocês, né? A Lua fez a conjunção com Áries, oposição ao Sol, Lua cheia em Áries. Então, são essas características que eu disse para vocês, né? A gente está realmente emocionalmente encorajado, emocionalmente entusiasmado em começar algo, em fazer algo, né? Em sair começar um projeto, em sair numa jornada, em ser herói da nossa própria vida, em ser herói assim, dos nossos sonhos, né? Mas o quanto a gente consegue dividir isso com os outros, né? O quanto a gente consegue compartilhar isso com os outros. De que forma a gente consegue, assim, dividir, né, essa vontade que a gente tem? Se é que a gente consegue entusiasmar, né, a turma, né, o grupo para seguir com a gente? Ou será que essa turma acaba sendo uma desmotivação, né, nesse meu entusiasmo? Então, são reflexões que aparecem nessa lua cheia, né? E como eu disse para vocês, a melhor forma, na minha visão, de enxergar isso né, ser um líder, usar nossa liderança,
combinar diplomacia com entusiasmo, diplomacia com confiança. Será que a gente consegue fazer isso? A oportunidade está aí, né? E aí a gente tem o dia 10, que é o dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo dia 10. Lua ainda em Áries, aqui em Áries. Saindo de Áries, a Lua faz um bom aspecto para Marte, né, que torna, né, os diálogos e as comunicações bastante animadas, bastante entusiasmadas, né, é, bastante divertidas também, né. É, Marte aqui no finalzinho de Gêmeos está fazendo um aspecto bastante fluente aqui com Saturno em Aquário, ou seja, nesse finalzinho, na segunda quinzena, né, de outubro, a gente tende a se comunicar de uma forma mais responsável, a gente tende a se comunicar de uma forma mais, sim, sim, uma forma mais coerente, né, uma forma mais polida, né, a gente vai se preocupar, assim, se a informação que a gente está transmitindo está embasada, se é verdade, né, então existe um apoio aqui de Saturno quanto a isso. E, como eu disse para vocês, né, nessa segunda quinzena, várias oportunidades, né, ligadas aos signos de ar, ou seja, as comunicações, né? As comunicações, elas são vários dias onde essas oportunidades são abertas. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver que Marte está fazendo um grande trígono aqui, ó. Então, é Marte, Saturno, Sol e Vênus muito próximo aqui, né, do Sol. Então, grande, grande momento aí para comunicar. Se você tem, por exemplo, uma palestra para fazer, uma aula para dar, se você tem é, vai apresentar alguma coisa, né, um produto, pô, são dias aí bastante proveitosos para isso. E aqui eu estou no dia 11 a Lua entra em Touro, Lua em Touro, né, fica sempre bem disposta, né, porque a Lua fica exaltada em Touro, porém, entretanto, todavia, né, no dia 12 aqui, feriado, a Lua faz uma conjunção com Urano, né? E os dois uma quadratura para Saturno. Essa quadratura aqui essa quadratura é a que vem pesando, né, a mão nessas transformações que a gente tem visto aí, né, relativas ao campo político e ao campo financeiro monetário, né? Então, são essa lua aí em Touro, ao mesmo tempo que ela pede segurança, né? Ela também tem ela também tem que ficar um pouco mais flexível, né? Pelo ar, assim, de imprevistos, né? E surpresas que o Urano sempre traz, né? Então, embora a gente tenha, sim, embora a Lua em Touro queira conforto, né? E segurança, né? Pode-se achar, né? Uma frase que eu concordo muito, né? Pode-se se achar conforto no desconforto, né? Por exemplo, fazendo alguma atividade, né, que a gente nunca fez, tendo um feriado, né, aqui no Brasil. Então, tendo alguma, sim, alguma situação onde você vai querer descansar, relaxar, mas de uma forma pode acontecer tanto o lado negativo, né, que você tem um imprevisto, se você queria descansar, relaxar, mas aí acontece um imprevisto e você acaba tendo que, né, é, gastando energia com outras coisas. Mas também pode acontecer de você encontrar aí conforto no desconforto, né? Principalmente quando a gente tenta ser criativo, né?
lembrar que são, são criatividades diferentes aqui, né? Lua, criatividade emocional e Urano, criatividade mental, intuição. Lua também, intuição, né? Uma combinação que eu não tinha pensado, né? Então, intuições diferentes aí. E aí a gente passa para o dia 13 de outubro e a Lua entra em Gêmeos, e a Lua em Gêmeos é uma Lua onde a gente se sente bem à vontade nas questões, né? E a gente sente uma necessidade maior de falar, de se comunicar. A Lua entrando em Gêmeos faz um bom aspecto para o Mercúrio, que retornou aqui para o signo de Libra, e para o Júpiter, que está com um comecinho de Áries, ou seja, é empolgação, entusiasmo, boas comunicações, um certo grau de humor um certo grau de bom humor e de leveza, né? Para quem tem um certo charme, né? Um certo, sim, certo charme ao se comunicar, charme ao falar, né? A pessoa é atrativa, né? Ela o jeito que ela se comunica é atraente, né? Então, a gente pode usar isso em alguma situação que a gente está na vida e vai fazer uma apresentação, né? A gente se coloca bem, sabe falar bem, a gente vai ter um sucesso, né? Assim, uma realização melhor, né? Então, como eu disse, essa segunda quinzena abre algumas portas aí no sentido de se comunicar. E aí, quando eu passo aqui para o dia 14, né, a sexta-feira, vocês veem aqui que a Lua, dentro do signo de Gêmeos, vai se aproximando de Marte e vai, consequentemente, aqui fazendo grandes trígonos, né, que é esse triângulo azul. São três ângulos de 120 graus, né? Então, a Lua faz um trígono para Saturno, faz um trígono para o Sol, para Vênus, né? Entre o dia 13 e 14 faz para Mercúrio, como eu mostrei para vocês, né? Então, são momentos aí realmente de... se você vai, como eu disse para vocês, vocês vão numa palestra, vão num curso, então é bom para quem escuta e para quem fala também, né? É bom para quem vai apresentar e para quem também vai ouvir, né? Muitas informações podem ser captadas, né? A gente fica mentalmente aberto, né? Mentalmente disposto, né, a aprender. E aí eu passo para o dia 15 aqui, né? A Lua aqui ainda em Gêmeos, vai passando para o signo de Câncer. Vocês devem lembrar que sempre que eu falo, né, que quadraturas em signos mutáveis, né, como peixes e gêmeos, sempre trazem um certo grau de dispersão, né? Então a gente passa aqui pro sábado, dia 15, a Lua no finalzinho de Gêmeos faz uma quadratura aqui para Netuno em Peixes, então aqui, na minha visão, um ótimo dia para fazer alguma atividade onde você relaxe, né? Você realmente, por exemplo, vai assistir uma série, vai no cinema, vai no teatro, né? Deixa essa essa capacidade de imaginativa, né, e sonhadora de Netuno em Peixes livre para assim inundar a inteligência, né? Inundar a inteligência, trazer outras ideias, né? Abrir outros campos da nossa comunicação, né? Se vocês pensarem que isso também é um certo nível de dispersão, né? Você está focado fazendo alguma coisa, mas não, agora eu vou parar, vou ver um filme aqui, né? Então, isso é uma dispersão, né? No sentido
de tirar do foco, né? Mas muitas vezes esse tipo de ação acaba nos trazendo benefício depois, porque a gente acaba tendo aquela intuição, né? Então, principalmente com Lua, né? Lua e Netuno aqui, né? Duas energias femininas aqui, muito ligadas também à intuição. E aí a Lua entra em Câncer no domingo. E aí a Lua entra em Câncer e ela vai fazer quadraturas, né? Para Júpiter que está em Áries e vai fazer quadratura para todos esses três planetas aqui, Sol, Vênus e Mercúrio, que estão em Libra, né? Então, se quando eu falo de signos cardinais, eu falo sempre de uma postura de liderança e de iniciativa, seja uma iniciativa emocional Câncer, uma iniciativa de comunicação Libra, uma iniciativa de controle Capricórnio, né? Uma iniciativa de ação Ares, né? Então essas quatro formas de iniciativa elas vão ficar ativadas, porque a Lua passando em Câncer, né? Ela vai de certa forma ativar esse Júpiter em Ares, ela vai ativar, né? Ou seja, a gente vai querer agir, né? E a gente vai querer também comunicar, né? Então é uma outra forma de ativar esse eixo, né, do ser que é Áries e Libra, né? Quem eu sou, né, e quem é o outro, né? Então, é uma outra forma de ativar esse eixo. Hoje, né, a gente está em segunda-feira, a gente acabou de ter uma lua cheia em Áries. O eixo do ser está ativado, né? Então, a gente tem uma grande energia para ser, né? Lua conjunta com Júpiter. E do outro lado, a gente tem o outro para compartilhar isso, né? Ou para seguir com a gente, né? Ou para, de certa forma, instruir ou compartilhar, né, nossas ideias. A gente, ele é uma motivação, né? Assim, um contato direto, né? Uma coisa contra a outra. Nesses dias aqui, com a Lua passando em Câncer, então o nosso senso de liderança, ou seja, a nossa inteligência emocional vai contrabalancear essas questões, né, que vão nos colocar em xeque se a gente vai pelo lado da ação, né, e uma ação pode ser um pouco egoísta, solitária, ou se a gente tenta, né, compartilhar e envolver o outro. Então, são questões aí do momento, mas são questões que levantam essa questão do diálogo, né, são questões que buscam onde a gente busca por equilíbrio, busca por saber compartilhar, saber cooperar, eu acho que é até mais importante, né, compartilhar. Compartilhar já é o eixo do ter, né, já é touro e escorpião, mas a gente precisa cooperar, né, a gente precisa ser parceiro, né, saber que hora a gente lidera, hora a gente é liderado, né? Hora a gente conduz, hora a gente é conduzido. Então, eu acho que essa segunda quinzena, toda essa alunação de Libra tem a ver com isso, né? E aí vocês precisam analisar a vida de vocês, né? E ver de que forma isso é importante na vida de vocês, né? E aí, só para não esquecer, essa lua aqui vai formar a lua minguante em Câncer, né? É, que é uma lua que, de certa forma, vai pedir para a gente um pouco de recolhimento, né? De recolhimento e um pouco de assim, vai ter dois caminhos. Ou a gente vai buscar muito por proteção, né? Ou a gente vai falar, não, eu já me protegi o bastante, deixa eu ir à luta, né? Então, são
são dois caminhos aí, né? Eu acho que por ser uma lua minguante, acho que tem mais a ver com recolhimento, né, e com reflexão, né? Mas são signos cardinais e o vamos à luta também está à disposição de quem tiver aí na empolgação, né? Empolgação não falta. Júpiter está em Áries. Uma outra coisa que eu tenho que comentar aqui, né? Júpiter está em Áries, mas está retrógrado, né? Em alguns dias Júpiter vai voltar para Peixes, né? Então, lembra, se vocês lembrarem, né, lembra que Júpiter rege Peixes, né? Então, vai ser uma busca, né, novamente, uma busca pelo que é divino dentro da gente. Netuno está fazendo esse papel aqui, né, há anos aqui, né, mas Júpiter passou aqui, deu uma, assim, um sopro na nossa consciência, mas ele vai dar mais um sopro aqui daqui a pouco, alguns dias, né, para nos deixar, talvez emocionalmente, sensíveis ao divino, né? Sensíveis ao sagrado, né? Lembrando que sempre que eu falo de divino e sagrado aqui, eu falo de algo, né, que é interno, que é o contato nosso com a divindade, né, feito assim, no âmago da nossa consciência, né? Então, é uma outra oportunidade que vai acontecer, né? Estejamos aí atentos, né? Então é isso, pessoal. Eu demorei para fazer o vídeo, né? Mas que semana passada eu tive um evento, eu não pude fazer, mas eu deixei as informações para vocês. É, semana que vem eu vou fazer o vídeo novamente. Aí na semana do dia 19 eu estarei viajando, né? Então, mas semana que vem eu faço o vídeo falando do período de 15 dias, né? Então é isso. Aproveitar o final do segunda quinzena de outubro, as oportunidades de comunicação que acontecerão e se preparar para os eclipses, né, dia 25 de outubro, eclipse parcial, né, lua nova em Escorpião, e dia 8 de novembro, eclipse total, né, lua em touro, lua cheia em touro. Então, é, estudem economia, estudem sobre finanças, controle financeiro, né? Se você nunca estudou, estude que é, sim, é um conhecimento extremamente necessário para os dias de hoje, tá? Então, só posso deixar para vocês um abraço, né? Uma boa semana e tchau.